caro amigo, cara amiga, você que nos acompanha nas redes sociais. Vou tratar agora de um assunto rumoroso que também ocupa as páginas dos noticiosos da grande imprensa nacional. A questão do vazamento dos diálogos mantidos entre a Força Tarefa e o juiz Sérgio Moro. Pois bem, cumpre a gente esclarecer o seguinte: situação paralela, análoga, já aconteceu no passado no vazamento dos diálogos mantidos entre o presidente Lula, ex-presidente Lula, a presidente Dilma, ministros, senadores, enfim, parlamentares, governadores, e tudo foi exposto na conveniência de Moro e da Força Tarefa. Muito bem, você vai até ver alguns momentos só para refrescar a memória. Confira aí. E vamos voltar a falar da conversa telefônica entre Lula e Dilma, que foi gravada e divulgada hoje no começo da noite pelo juiz federal Sérgio Moro. Em um momento da conversa, o ex-presidente Lula diz que os políticos e os tribunais superiores de justiça estão acovardados diante da ação da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro autorizou a divulgação das conversas no início da noite. No despacho em que libera as gravações, ele afirma que retirou o sigilo das escutas para propiciar a ampla defesa e publicidade. E explica que, apesar de existirem diálogos do ex-presidente com autoridades com foro privilegiado, somente o terminal utilizado pelo ex-presidente foi interceptado, e jamais os das autoridades com foro privilegiado. O juiz disse ainda que, pelo teor dos diálogos degravados, constata-se que o ex-presidente já sabia, ou pelo menos desconfiava, de que estaria sendo interceptado pela Polícia Federal, comprometendo a espontaneidade e a credibilidade de diversos dos diálogos. Nós vamos agora exibir outros trechos das gravações de telefonemas do ex-presidente Lula para diversos interlocutores, e muitos são ministros. Numa dessas ligações, o ex-presidente Lula pede ao ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que acompanhe o trabalho da Polícia e da Receita Federal no Instituto Lula. Deixa entender que a ação foi exagerada. É preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Não, eles fazem parte, né? Eles são... Pois é, mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema da arrecadação do Estado. Sabe? Sei. Eu acho que eles estão sendo filhos demais. Sabe? Estão procurando pelo em ovo. Eu acho que era preciso, eu vou pedir para o Paulo Camoto tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar um responsável e falar que é essa. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula? Exatamente no dia em que foi levado para depor na Polícia Federal, em São Paulo, Lula recebeu um telefonema de apoio da presidente Dilma Rousseff. Reclama do espetáculo e considera exagero as decisões tomadas em Curitiba. É um espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Bem, como eu falei, e você viu, teve a oportunidade de relembrar, o próprio Dallagnol sustentou por diversas vezes, além de Moro, que da lisura do ato. O que não caberia, neste momento, era suscitar que lá naquela época foi correto, certo, justo, preciso, legal, e agora tudo é imoral. Por quê? Ele alega só pelo fato de ter sido a autoridade que determinou a liberação dos áudios, quando era sabido que também ali era crime.
Mas vamos adiante, vamos analisando os fatos e vamos conferir publicações do Intercept, onde ficou flagrado o diálogo entre Moro, Dallagnol e outros procuradores e membros da Lava Jato. Vamos dar uma olhada aí. No primeiro diálogo você vê que o Deltan Dallagnol teria dito o seguinte: autoridades públicas estão sujeitas à crítica e têm esfera de privacidade menor que o cidadão que não é pessoa pública. Muito bem, ótimo. Se isso prevaleceu naquele instante, para pessoas públicas, Lula, Dilma, senadores, governadores e tudo mais, valeria para ele também. Ou então a legislação só é para um lado. Vamos conferir mais. Ele postou no Twitter, na sua página pessoal, ele alega que o seguinte, diz que no conflito entre direito à informação sobre crime grave e direito à privacidade, ganha o interesse público. Mais uma vez, capitula Dallagnol no argumento, porque se estaria autorizado o cometimento de um crime que fosse grave, ao ferir a privacidade, ainda assim ganharia o interesse público, como subsiste também nesse caso. Não estou dizendo que ele esteja correto, nem antes, nem agora, mas é evidente que ele é muito contraditório e vai querer sofismar, como está sofismando, que dizendo para naquele momento que a lei não se prestava e agora está invocando a lei para se proteger. Ela não prestava para agredir e agora não presta para protegê-lo. Vamos adiante. Aí o que é que a gente se depara? Deixa eu só ajeitar aqui no computador, que eu estou dando uma conferida aqui nos assuntos, para fazer uma coisa bem precisa. Quando a Folha de São Paulo, que você vê aí, matéria de capa da Folha, a Lava Jato traz denúncia, porque fez uma parceria com a Intercept Brasil, e agora a Folha está também divulgando os crimes cometidos pela Força Tarefa e pelo juiz Sérgio Moro. E diz o seguinte, matéria da capa, o título: Lava Jato articulou apoio a Moro diante de tensão com o STF. Mostram mensagens, e mostra as mensagens. Vamos a elas, só para você ir conferindo e para não ficar maluco. Sérgio Moro, se comunicando com o senhor Deltan Dallagnol, disse o seguinte: tremenda bola nas costas da PF. E falou em lambança ao se referir ao erro da Polícia Federal. Vai parecer afronta. A que é que ele se refere? A uma ação da Polícia Federal que teria alcançado documentação da Odebrecht que comprometia muita gente no poder. Resumo: guarda, era melhor ter ficado na moita essa informação. Não era para ninguém saber, não era para ter sido juntado ao processo, salvo em processo sigiloso, não podia estar aberto. E aí, Moro continua. Não sei se referindo ao Dallagnol. Muito bem. Não sei se vocês têm algum contato, mas alguns tontos, isso é outro episódio, alguns tontos daquele movimento Brasil Livre, MBL, para quem não sabe, foram fazer protestos em frente ao condomínio do ministro. Ministro era Teori Zavascki. E isso não ajuda, evidentemente. Deltan responde: se quiser, olha como é grave isso aqui, meus amigos. Se quiser, vou atrás para ver se temos algum contato. Mas não sendo violento ou vandalizar, não acho que seja o caso de nos metermos nisso. Nem para um lado, nem para o outro. Mas muito bem, mas aí a coisa não foi assim. E aí você vê o que é que estão tratando. Estão tratando de política. Deltan continua: não. Eles ficaram meio bravos com a gente porque não quisemos apoiar as manifestações contra o governo ano passado. Eles são declaradamente pró-impeachment. O que é que Moro diz? Ok. O que é que esse diálogo supõe? Que Moro e Dallagnol passam, além de fazer toda a trama judiciária, orquestram os movimentos políticos de acordo com sua conveniência.
MBL é um grupo fascista, de direita, que foi um dos que mais causou embaraço à gestão da Dilma e acabou culminando com o impeachment. Bom, Dallagnol disse o seguinte: diante do impasse, da celeuma da questão que estava posta, os nomes todos sendo destacados, inclusive na imprensa, Dallagnol manda a seguinte mensagem para Sérgio Moro: saiba que não só a imprensa, a maioria da sociedade... Perdoe, imprensa não. Saiba não só que a imensa maioria da sociedade está com você, mas que nós faremos tudo o que for necessário para defender você de injustas acusações. Meu amigo, o Ministério Público, a Lava Jato, a mão longa punitiva do Estado, está aí a proteger Sérgio Moro, mesmo diante de uma flagrante ilicitude, mesmo diante de uma ação política orquestrada por Moro e realizada, levada a cabo por Dallagnol. Senhores, muita água vai passar por baixo da ponte, muito nós vamos conhecer de Dallagnol, de Sérgio Moro, de Força Tarefa. A lama vai inundar as redes sociais. A imprensa nacional tem um compromisso com a justiça e fazer o que é certo. Que se puna Lula, que se puna o Escambau Futebol Clube. Agora tem que ser com base em lei, não pode ser na chicana. E pelo visto, o senhor Sérgio Moro é um sujeitinho, viu, que eu vou te contar. O Estado vai ficar no seu encalço. Eu me lembro de um caçador de corruptos, de uma Operação Satyagraha, que não está com os pés nem no Brasil mais. Vamos nos lembrar da história. Fica o questionamento e vamos ficar de olho no que acontece na questão dos vazamentos. Tendo notícia interessante, estou de volta. Me aguarde.